Bom dia, meninos do quarto ano. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Hoje a gente vai continuar nossas aulas, tá? E a gente vai fazer a correção da atividade que foi colocada lá no Google Classroom em uma folhinha, tá certo? Que era uma questão de V e F. Escreva V para as alternativas verdadeiro e F para o falso. A primeira questãozinha dizia assim: as plantas não produzem seu próprio alimento. É falso, as plantas sim produzem o seu próprio alimento. Letra B. A raiz retira a água e os sais minerais do solo. Verdade. As raízes elas fazem isso mesmo. É o trabalho delas tirar os sais minerais da água e do solo. Terceira. As plantas são classificadas como seres consumidores. Falso. O gás carbônico é retirado da atmosfera pelas folhas. Verdadeiro. Na transpiração, as plantas liberam vapor de água. Verdade. Lembra que eu disse que participa até do ciclo da água, a água que evapora delas ajuda? E a última, as plantas possuem pigmentação. As plantas possuem pigmentos chamados de astômatos. É falso, astômatos servem para outra coisa, né? O pigmento, essas coisas salvo engano, a clorofila, tá? A gente agora vai continuar nossos assuntos de ciências, só que nós vamos falar sobre os animais, tá? A gente vai estar falando sobre eles e essa será a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos pegar o nosso livro na página... Só um minuto. Na página 201, tá? Vamos dar início. Os animais são seres vivos, por isso são formados por células que desempenham funções vitais. Existem inúmeras espécies de animais no planeta. Para estudá-las é preciso agrupar as que apresentam as mesmas características. Assim, alguns critérios de classificação são observados para determinar a qual grupo uma espécie pertence. Um critério de classificação é o habitat, ou seja, o habitat é onde eles vivem. Podemos dizer que existem animais vivendo na terra, na água ou no ar, né? O habitat natural deles é um desses três locais, né? A hidrosfera, a litosfera ou a atmosfera, tá? No ambiente natural, podemos encontrar inúmeras espécies de animais como cobras, pássaros, insetos, roedores, esquilos, sapos e outros, sendo eles mamíferos, onívoros, carnívoros, tá? Esses seres vivos estão adaptados a condições do ambiente, como luz, alimento, abrigo e água. Para melhor estudar as várias espécies de animais, devemos considerar alguns critérios para determinar a qual grupo uma espécie pertence. Então, a gente vai ver o habitat, a alimentação, a locomoção e etc. De acordo com o homem, podemos classificar os animais em domésticos, né? Que eles devem ser bem tratados e receber cuidados específicos, pois podem transmitir doenças para o homem. É o gatinho, o cachorro, o passarinho que a gente cria, a galinha, o peixe, mas que esses animais, para a gente viver conosco, necessitam de cuidados especiais, os animais domésticos. E os animais silvestres? Vivem afastados do homem, dificilmente aparecem nas cidades. No entanto, encontramos algumas espécies em zoológicos onde devem ser bem tratados. Muitos animais silvestres foram tirados da natureza e reagem à presença do ser humano. Por isso, têm dificuldades para crescer e se reproduzir em cativeiro. Muitos animais eles são retirados da natureza, os animais silvestres, e levados para as cidades, mesmo sendo errado, porque não são animais de estimação, né?
Então ele fica com dificuldade de se reproduzir porque ele está no cativeiro, tá? Além dessa classificação, existem outras formas de estudar as características dos animais, como de acordo com sua estrutura corporal, que está relacionada à presença da coluna vertebral. O animal ele pode ser vertebrado ou ele vai ser invertebrado, né? Então, se ele for vertebrado, ele vai ter a coluna vertebral e o crânio. Se ele não for, ele vai ser invertebrado. Geralmente o esqueleto dele é externo. Os vertebrados possuem coluna vertebral, que representa um conjunto de vértebras utilizadas para sustentar o corpo. O esqueleto desses animais é interno, ou seja, dentro. Assim como o do ser humano, nós somos animais vertebrados, tá? A partir da característica apresentada, é possível classificar os vertebrados em 5 grupos: mamíferos, peixes, répteis, anfíbios e aves, tá? Eles são classificados da seguinte forma: os mamíferos são aqueles que são animais que reproduzem leite e que, em sua maioria, possuem um corpo coberto por pelos. São terrestres e respiram por meio de pulmões. Também possuem um esqueleto interno formado por ossos, crânio, coluna vertebral, costelas e membros locomotores, anteriores, superiores e posteriores e inferiores. Ou seja, geralmente quem é mamífero vai ter mais ou menos a mesma estrutura corporal, com as mesmas características, como costelas, o crânio. Costelas tem membros locomotores, com pernas, braços superiores e inferiores, tá? Vamos ter os anfíbios, que são animais que possuem pele lisa, úmida e escorregadia. Ao nascer, vivem na água e respiram por meio de brânquias. Sofrem metamorfose e, quando adultos, em sua maioria, têm respiração pulmonar e cutânea. Cutânea é respiração pela pele. Passam a viver na terra, geralmente em lugares úmidos, porque eles têm sangue frio, e apresentam grande diversidade de cores e formas. Observe o esqueleto interno de um anfíbio, a rã. Ele vai ter crânio, vai ter coluna vertebral e vai ter membros locomotores, superiores e inferiores, tá? E os anfíbios, ele vai ter coluna vertebral curta e não vai ter costelas, tá? Vamos ter os peixes, né? Que são outros tipos de animais vertebrados, que são animais que vivem em água doce ou salgada, possuem o corpo coberto por escamas ou couro liso. Para se locomover, utilizam nadadeiras e geralmente respiram por brânquias ou guelras, que se utilizam nas laterais do corpo. Se localizam nas laterais do corpo. Os peixes possuem um esqueleto formado por ossos ou cartilagem, com tecido resistente e flexível. Seu esqueleto é composto de crânio, coluna vertebral e costelas, tá? E vamos ter também as aves. As aves são animais que têm o corpo coberto por penas, que possibilitam o voo, ou seja, as aves elas voam e ajudam a manter a temperatura do corpo desses animais. Então, a pena, no mesmo lugar que ajuda a voar, ela também ajuda como um aquecedor natural. Entre as espécies de ave, existem 2 grupos distintos, as que voam e as que não voam. As aves que voam podem apresentar cavidades internas cheias de ar. Essa característica deixa o corpo mais leve, permitindo que a ave voe com facilidade. Ou seja, eles enchem as cavidades que eles possuem de ar, e esse enchê-los de ar vai formar tipo um balão que vai permitir que ele fique no céu por mais tempo. Isso são as espécies que voam, tá? E os répteis são animais que podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Possuem pele seca e geralmente recoberta por estruturas endurecidas. Os répteis são divididos em 3 grupos. Os escamados, que são lagartos e cobras, né? Que eles vão ter escamas na pele, não vai ser a pele lisa direto. Os
quelônios, que são tartarugas, cágados e jabutis, que tem a carapaça nessa parte aqui de cima das costas e aqui da barriga, que elas são duras, é um casco bem resistente. E os crocodilianos, que são jacarés, crocodilos e gávios, animais semelhantes aos crocodilos, mas com a mandíbula longa e afilada. Ou seja, alguns tipos de animais fora o crocodilos estão dentro dessa família, né? Eles são semelhantes ao crocodilo, mas tem algumas diferenças, tá certo? Então, a jiboia, assim como outras serpentes, tem o corpo recoberto por escama, mas ele vai possuir do mesmo jeito esqueleto. E o cágado pode ser encontrado na beira de rios e açudes. Ele vai possuir o esqueleto dele, né? A carapaça que fica por fora, ele faz parte do esqueleto do cágado. Então, a gente acha que que a tartaruga, os cágados, esses animais, eles ficam dentro da carapaça e conseguem sair. Na realidade, eles não conseguem. A carapaça faz parte do esqueleto dele, tá bom? E vamos ter também os animais invertebrados, que diz assim: chamamos de invertebrados os animais que não possuem coluna vertebral. O número de animais invertebrados é muito grande. A maioria dos invertebrados é ovípara. Eles podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, dentro do solo, na água, na terra e até no corpo de outros animais. Cada um desses animais tem uma função própria e realiza um papel importante na natureza. Observe outros animais invertebrados que podem ser encontrados na praia e no fundo do mar. A gente vai ter camarão, lula, estrela do mar, siri, aqueles lagartos, insetos como joaninha, borboleta. Todos esses são animais invertebrados, tá? Os vermes, como lombrigas e solitárias, são animais invertebrados que podem causar doenças ao ser humano. É preciso ter cuidado com a água ou o alimento que ingerimos, pois podem estar contaminados com os ovos dos vermes por causa da falta de higiene. Ou seja, às vezes a gente come num lugar que não é muito higiênico e fica com verme. E é um animal invertebrado que vai viver dentro da gente, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Existem invertebrados de corpo mole, corpo duro e de outras diversas formas de corpos. Então a gente vai ver que eles também vão se reproduzir, tá? Eu quero que vocês vejam a página 217 e vamos seguir, tá? Todos os seres vivos são capazes de se reproduzir, dando origem a outros seres semelhantes. A gente vai ver a reprodução dos animais. O que é reprodução? É a multiplicação da espécie. Os animais são seres vivos e se reproduzem de duas formas distintas, de forma sexuada e assexuada. Quando ocorre entre um animal do sexo masculino e outro do sexo feminino, ou seja, precisa das células das duas, né? Do macho e da fêmea da espécie, para ser a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, quando ocorre sem intervenção de animais de sexo diferente, pois se reproduzem sozinhos. Existem muitos animais que não precisam do animal do outro sexo para poder se reproduzir. Vamos ver aqui a reprodução sexuada. A reprodução dos animais, em geral, é assexuada. Nesse caso, os animais da mesma espécie produzem células reprodutivas, que são os espermatozoides, e os óvulos, que são dois tipos de células que, quando se unem, reproduzem outro animal daquela mesma espécie. Encontro da célula reprodutiva masculina com a célula reprodutiva feminina ocorre através da relação sexual chamada de cópula ou acasalamento. É no acasalamento que ocorre essa união dessas duas células, o óvulo da fêmea e o espermatozoide do macho, tá? Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se encontram, podendo ocorrer a fecundação. O óvulo fecundado dá origem a um embrião
que se desenvolverá e ficará semelhante a seus pais, ou seja, quando o óvulo e o espermatozoide eles se encontram dentro da fêmea, né, que é a fêmea que vai gerar o próximo animal, ele vai virar um embrião depois de fecundar, quando eles se unem, e esse embrião vai se tornar um animal mais para frente, tá? Dependendo da espécie de animais, a fecundação pode ser externa ou interna, pode ser fora ou dentro da fêmea. A fecundação interna ocorre no interior do organismo dos seres vivos. Os machos introduzem o espermatozoide no sistema reprodutor das fêmeas, ocorrendo a fecundação. E depois disso, um novo ser começa a se desenvolver. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamada de fecundação externa. É quando, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui atrás da Joaninha, que ela vai lá, coloca os seus óvulos, o macho vai lá e coloca os seus e ali vai se reproduzir as joaninhas fora do corpo da mãe. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamada de fecundação externa. Esse tipo de fecundação acontece geralmente em animais que se reproduzem em meio aquático e resulta na liberação simultânea de grande quantidade de células reprodutivas, ocorrendo a fecundação. É assim que a maioria das rãs, dos sapos e dos peixes se reproduz. Ou seja, por causa do ambiente, né, da água, os peixes e os outros animais vão soltar suas células reprodutoras, elas se encontram e depois viram os animais. Na reprodução sexuada, os animais podem se desenvolver e nascer a partir de ovos, chamados de animais ovíparos, ou dentro do corpo de um dos pais, que são chamados de animais vivíparos. O caso do homem, né? Nós somos animais vivíparos porque nós nos desenvolvemos dentro do útero da nossa mãe, tá? O tempo que o embrião leva até a formação total é a gestação. Nas espécies vivíparas, a mãe só supre o filhote com tudo que é necessário ao seu desenvolvimento. Nas espécies ovíparas, para a gestação, é necessário manter a temperatura ideal para o filhote. Então, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos para mantê-los aquecidos. Esse fato é chamado de incubação. Quando o filhote está pronto, no ovo acontece a eclosão, isto é, o ovo se abre para o filhote sair. Quando o animal é vivíparo, né? A mãe ela precisa dar toda a alimentação e tudo que o filhote precisa para se desenvolver. E quando é ovíparo, ela fica dando o aquecimento necessário para que aquele filhote venha a nascer. Já na reprodução assexuada, ocorre quando determinadas espécies originam um novo indivíduo com as mesmas características a partir de uma parte do seu corpo, isto é, parte fragmentada se regenera quando dá origem a um novo indivíduo, é o caso da estrela do mar. Por exemplo, ela vai, solta um dos bracinhos dela e daquele pedaço vai nascer outra estrela do mar. E aquele pedaço que ela perdeu, nasce novamente. Então, as vantagens desse tipo de reprodução. Formação de clones. Todos podem originar descendentes. Rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia, ou seja, é rápido para você multiplicar a espécie. Desvantagens: nenhuma variabilidade genética, ou seja, são todos iguais. Os indivíduos estão muito bem adaptados a um tipo de meio, não suportam alterações de ambientes e não favorece a evolução da espécie, ou seja, elas ficam ali daquele jeito por milhares e milhares de anos, tá? Outras formas de reprodução de animal são a autofecundação, que é quando a reprodução acontece com animais que possuem células reprodutoras masculinas e femininas ao mesmo tempo, e os hermafroditas, como os minhocas, por exemplo. Existem diversos animais que eles dão à luz sozinhos porque eles têm as duas células reprodutoras, tá? Que chama-se de hermafrodita. E a partenogênese, reprodução dos animais de organismos coloniais, como as abelhas e as formigas.
Características dessa fecundação assexuada é que o óvulo se desenvolve sem fecundação por um espermatozoide, ou seja, as abelhas e as formigas elas se reproduzem sozinhas de forma assexuada e se multiplicam, tá? Vimos anteriormente que gestação é o período que o embrião leva para se desenvolver, desde a fecundação até o seu nascimento, mas de acordo com cada espécie animal, o tempo de desenvolvimento pode variar. Conheça o período de gestação de alguns animais. A gente tem o elefante, que são 20 meses, que são quase 2 anos. A rata, que são 11 meses, é muito longa a gestação da rata. A ovelha são 5, a gata são 2, a cadela também só são 2. O golfinho são 360 dias. A leoa são 110 dias. O avestruz são de 40 a 60 dias. O orangotango, 250 dias, né? 2 anos, quase um ano inteiro. E a porca são de 2 a 3 meses, a cobra 5 meses e o coelho entre 20 e 30 dias, ou seja, em um mês o coelhinho dá à luz, tá? A aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, a tia tá aqui para responder, tá bom? Um cheiro, até sexta-feira.